Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mas tem uma condição, não tem? Se vós permanecerdes em mim e se as minhas palavras permanecerem em vós. Não foi isso que Daniel fez? A palavra de Deus não estava em Daniel enquanto ele orava? Não era por isso que ele orava? Não era essa a motivação que o levou a orar? A palavra de Deus? Não foi por causa da palavra de Deus que ele imediatamente se pôs a buscar a Deus? E buscar a que viesse se cumprir aquela palavra? Fosse então essa palavra comparada a uma grande rocha firme que não pudesse ser abalada. É melhor do que você estar em cima de pedra brita ou areia movediça, não é verdade? Você não sabe realmente se vai te dar alguma firmeza na hora que você precisa. Mas para Daniel, o que ele estava buscando era garantido a resposta. Era garantida a resposta. Porque Deus já havia falado que sim. Percebe? Por isso que nós devemos então buscar na palavra de Deus promessas que já estejam seladas. Portas que já estejam abertas. Palavras que já foram decretadas. E nós devemos usá-las em nosso favor. Nós devemos usá-las para autenticar a nossa oração. Lembra lá no Brasil que tinha aquele cartório que você tinha que ir lá? Eu trabalhei de office boy muito tempo, então eu fiz isso muitas vezes. Tirava aquele monte de fotocópia, fulano tinha que assinar, e eu tinha que levar lá no cartório para reconhecer a assinatura. Né? Ou então mesmo fotocópia tinha que autenticar. Né? Então é isso que nós fazemos quando nós usamos as promessas que já estão na Bíblia. Coisas que Deus já autenticou, já carimbou na sua palavra. Né? Nós usamos então elas em nosso favor. Porque elas já estão garantidas. É melhor do que você ficar gastando fôlego, gastando sono em coisas de que você realmente não sabe se é a vontade de Deus. Né? Não que você não deva orar por todas as coisas, claro que sim. Mas a probabilidade da sua oração ser respondida é muito maior quando você ora por uma coisa que você sabe que a palavra de Deus já te dá abertura para isso. Foi isso que Daniel fez. Foi isso que Daniel fez. Outra coisa que nós devemos prestar atenção é que da palavra de Deus deve vir a principal motivação das nossas orações. A motivação de Daniel veio da palavra de Deus. Né? Da palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala? Com o que a palavra de Deus se preocupa? Quais os assuntos que circulam na palavra de Deus? Esses também devem ser os assuntos que circulam nas nossas orações. É um bom termômetro para nós sabermos se nós estamos orando segundo a vontade de Deus ou não. Não é verdade? Amém? Então Daniel estava se apoiando na palavra de Deus e fazendo dela a sua motivação. Amém? Mais uma coisa que nós vemos aí nesse versículo. Deixa eu voltar para lá que eu estou errado. No versículo 2 ainda nós vemos outra coisa. Entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de transcorrer sobre as desolações de Jerusalém. De quem? De Jerusalém. A quem estava Daniel se referindo quando ele menciona Jerusalém? Por que Jerusalém? Jerusalém era a capital de Brasil? Não. Israel. Jerusalém era a capital de Israel. Na verdade, quando Daniel usa a cidade de Jerusalém, na verdade ele não se referia somente à cidade. Né? Ele se referia ao reino, ele se referia ao povo. Não simplesmente à nação dele,
como bom patriota, mas ele se referia a esse povo porque esse povo era o povo de Deus. Israel era o povo de Deus, era o povo escolhido por Deus. Era o povo que carregava as promessas de Deus. Era o povo com quem Deus falava. Era o povo a quem Deus se revelava. Era o povo que Deus usava para alcançar os outros povos. Foi do povo de Israel que veio quem? Cristo, não é? E abriu a promessa de Deus para todos os povos. Então, Daniel, ele tinha tudo isso em mente quando ele orou, não é? Então nós entendemos que Daniel orou não só por Jerusalém, ele orou por quem? Ele orou por Israel. E o que representava Israel naquele tempo? Tentando resumir tudo isso que eu falei, o que representava Israel então? O que Israel representava? Representava a obra de Deus, representava o reino de Deus, não é verdade? Hoje é o que a igreja é. A igreja não é o reino de Deus, mas é parte do reino de Deus. Ela é mensageira do reino de Deus. Ela é serva do reino de Deus, não é? Dentro da igreja estão os filhos de Deus, os que pertencem ao reino de Deus, que fazem a obra de Deus. Naquele tempo, Israel representava a mesma coisa. A mesma coisa. Então nós entendemos uma coisa aí. Daniel, ele tinha razões suficientes para orar por qualquer outra coisa. Não é verdade? Ele era um judeu, que foi tirado da sua pátria, que habitava numa terra estrangeira. Ele não era lá muito bem visto. Se você ler a história de Daniel, você vai ver que ele tinha... Várias pessoas o perseguiram. Lembra por que ele foi parar na cova dos leões? Né? Tinha pessoa que não gostava dele. Ou seja, ele podia muito bem estar agora orando pelos seus interesses próprios, não podia? Ele podia estar orando para que ele voltasse para casa, para que ele pudesse ver a família dele, para que ele pudesse ver de novo a sua nação, a sua terra, mas esse não era bem a razão da oração dele. Ele orava pelo interesse do ponto de vista de Deus, não do dele. Porque o que o motivou a orar foi o cativeiro do povo de Deus. O que o povo de Deus havia passado e a destruição da sua terra. Então Daniel ele pega todas essas coisas e começa a reivindicar e a clamar a Deus para que essa coisa seja revertida. Né? Então Daniel ele orou pelo interesse de Deus e não pelo seu próprio interesse. Pega aí a sua oração. Não precisa me falar, mas só coloca aí na sua mente. Mentaliza, né? Imagina. Faz um risco no meio. Põe para o lado direito tudo que você pede em seu próprio favor. Com você somente em mente. E põe para o outro lado o que você pede segundo os interesses de Deus. Qual lado que tem mais coisas? Se os dois fossem transformados em montes, qual que é o monte que fica melhor, maior? Mas notem que Daniel, ele deixa de lado os seus interesses, as suas necessidades, e ele busca a Deus para reivindicar os interesses de Deus, segundo a vontade de Deus. Agora você sabe por que a oração dele foi respondida tão rápido, não é? Porque ele pedia segundo a vontade de Deus. A oração dele era motivada pela palavra de Deus e seguia a vontade de Deus. Duas coisas que nós aprendemos com a oração de Daniel. Duas coisas que nós também devemos aprender a usar nas nossas orações.
quanta coisa nós pedimos para nós somente. Não é à toa que às vezes nossas orações parecem mais lista de Natal. Porque a gente só pede, e só pede para a gente. Né? Só pede para a gente. Uma das principais características do amor verdadeiro é qual? É você parar de se preocupar com você e começar somente a se preocupar com os outros. Essa é a demonstração do verdadeiro amor, não é? Você se dá aos outros. Não é essa a demonstração que a gente viu no amor de Deus, quando Ele entregou o seu Filho por nós? Então isso é uma coisa que nós devemos também lembrar nas nossas orações. Parar de se preocupar somente com a gente. Deus também se agrada disso. Deus se agrada quando a gente coloca as nossas necessidades para trás, como algo não prioritário, e colocamos à frente algo que é prioritário da parte de Deus, do ponto de vista de Deus. Que são coisas bem diferentes, não é? As nossas necessidades nem sempre são prioridade para Deus, mas nós tratamos como se fosse, porque não saem das nossas orações, não deixam de ser mencionadas. E nossa mente parece que estaciona lá em cima, não é? Não sei se você já teve essa experiência. Você está orando, você quer se concentrar, e você se esforça, e você está ali todo meditando e falando com Deus, e daí de repente você percebe que essas palavras de repente se tornam mecânicas, e a tua mente está em outro lugar, se preocupando com alguma coisa que você tem a pagar, ou para fazer, ou para consertar, ou com a sua família, alguma coisa desse tipo. Não é? Daniel estava orando por algo que era da vontade de Deus, que era plano de Deus. Né? A oração de Daniel seguia a vontade de Deus, se conformava com o plano de Deus, né? Tomava a forma, tomava carona no plano de Deus. Né? Se você for um dia, talvez, apostar corrida de cavalo e deixarem que você tenha a opção de escolher o cavalo que você vai correr, né? Você vai escolher o cavalo alazão, como é que fala? Manga larga? Né? Não entendo muito de cavalo. Ou você vai escolher o jumentinho? Você vai escolher o cavalo mais rápido. Não é? Foi isso que Daniel fez. Ele tomou carona na vontade de Deus e colocou a sua oração lá em cima. Você acha que não vai ser ouvida uma oração dessa maneira? Que se conforma com a oração, com a vontade de Deus? Né? Eu quero dar mais um exemplo de uma oração assim. Volta para trás e vamos até o livro de Neemias. Daqui a pouquinho a gente fala a página aqui para você achar também, tá? Logo depois do livro de Esdras está Neemias, né? Depois de Crônicas, depois de Reis, vem Crônicas, daí vem Esdras e daí vem Neemias. No capítulo 1 de Neemias, tem um grande exemplo disso que eu acabei de falar. Que a gente vê em Daniel também. Capítulo 1 de Neemias. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã. A mesma coisa acontece com Neemias. Neemias servia num reino distante. Ele havia sido tirado de Israel. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e acerca de Jerusalém. Eles me disseram: